Olá, meus amigos e minhas amigas. Entre os assuntos sobre os quais falaremos hoje estão o aumento da tensão entre a Rússia e os Estados Unidos no Mar Negro, onde drones americanos estão aumentando a probabilidade de incidentes aéreos. Vamos falar também sobre Belarus, que está reforçando sua fronteira com a Ucrânia após um incidente de segurança. E como não poderia deixar de ser, também vamos comentar sobre o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, que está gerando muitas perguntas sobre a continuidade da campanha de Biden. E também vamos falar sobre o avanço das forças israelenses na faixa de Gaza e outros assuntos. Bom, iniciamos falando sobre o ministro da Defesa da Rússia. Então, Andrei Belorov ordenou ao Estado-Maior do Exército que apresente propostas para lidar prontamente com as provocações dos drones estratégicos dos Estados Unidos que estão operando sobre o Mar Negro. Essa informação foi divulgada pelo próprio Ministério da Defesa hoje, sexta-feira. Mas o que está acontecendo lá? Não eram os drones improvisados ucranianos que estavam incomodando a frota russa? Então, gente, o que está acontecendo é que o Ministério observou um aumento na atividade desses drones americanos na região. Segundo ele, esses drones estão realizando missões de reconhecimento e coletando informações de alvos para as armas de alta precisão ocidentais, que são usadas pela Ucrânia para atacar instalações russas. O Ministério afirma que isso demonstra uma maior participação dos Estados Unidos e dos países da OTAN no conflito na Ucrânia, ao lado do regime de Kiev. Realmente está claro que esses voos de drones aumentam a probabilidade de incidentes no espaço aéreo com aeronaves russas, o que eleva o risco de uma confrontação direta entre as alianças da OTAN e a Federação Russa. Segundo o Ministério, qualquer incidente desse tipo seria de responsabilidade dos países da OTAN. As instalações militares russas na Crimeia têm sido alvos frequentes das forças ucranianas, incluindo com mísseis ocidentais. Mas parece que o cerne da questão não é esse, embora Belousov faça uma associação entre o reconhecimento feito por esses drones e a precisão dos lançamentos dos mísseis contra os alvos russos. Bom, gente, um aliado fiel de Moscou, que inclusive tem armas táticas nucleares russas estacionadas em seu território, Belarus decidiu reforçar sua fronteira com a Ucrânia após um incidente de segurança. E o Ministério da Defesa bielorrusso anunciou que uma divisão de sistemas de lançamento múltiplo de foguete foi enviada para testar sua prontidão de combate. A notícia surgiu hoje, sexta-feira, quando o Serviço de Fronteira de Belarus informou que estavam intensificando a segurança na fronteira. Eles falaram que na quarta-feira eles derrubaram um quadricóptero que cruzou ilegalmente a fronteira vindo da Ucrânia. Esse drone estava coletando informações sobre a infraestrutura de fronteira de Belarus. Para complicar ainda mais a situação, no início da semana, o Serviço de Fronteira bielorrusso encontrou materiais para uma bomba caseira escondidos na mesma área. E não para por aí. Eles também dizem que há presença de uma unidade de combatentes russos pró-ucranianos na região ucraniana próximo à fronteira com Belarus. E eles afirmam que a resposta foi rápida. O Ministério da Defesa divulgou imagens dos sistemas de foguetes polonês posicionados ao longo da fronteira perto da área florestal. De acordo com a declaração oficial, as tropas equiparam a camuflagem, as localizações do pessoal militar e seus equipamentos na área designada e continuam a realizar suas tarefas previstas. Meus amigos, se tem uma eleição que pode ditar boa parte dos rumos dos conflitos que estamos vivendo, é a eleição nos Estados Unidos. Então vamos falar sobre o primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump que aconteceu ontem à noite na CNN. Bom, a estratégia da campanha de Biden era clara, antecipar o debate para tentar superar Trump nas pesquisas antes da convenção democrata em agosto. Mas depois do confronto, muitos no partido estão questionando se Biden deve ser substituído. E se sim, por quem? No debate, Trump foi incisivo, embora tenha falseado em alguns pontos sobre a verdade, se é que você entendeu meu eufemismo. Enquanto Biden, com a voz rouca, apresentou uma performance hesitante e às vezes desconexa. Ele não apenas trocou palavras como trilionários por bilionários, mas também teve dificuldade em concluir frases e raciocínios, perdendo tempo para se lembrar de estatísticas e informações sobre as suas próprias realizações no governo. Para vocês terem uma ideia, Biden falou quase 5 minutos a menos que Trump, mesmo com o tempo igual para os dois. Trump falou por 41 minutos e 2 segundos, enquanto Biden utilizou 36 minutos e 12 segundos. Claro que Trump percebeu e não perdeu a chance de alfinetar o adversário. Depois que Biden respondeu uma pergunta sobre imigração, Trump comentou: "Eu realmente não sei o que ele disse no final daquela frase. Eu não acho que ele saiba o que disse também."
Na história, nenhum presidente em exercício desistiu da disputa a essa altura de uma campanha. E há pouco consenso entre os democratas sobre como fazer uma troca caso fosse necessário. Logo após o debate, Biden, em Atlanta, disse aos repórteres em uma lanchonete: "Acho que nos saímos bem." E sobre as preocupações com sua exibição e apelos para que considerasse abandonar a corrida, respondeu: "Não, é difícil debater com um mentiroso", indicando que sua rouquidão era consequência de uma dor de garganta. As dúvidas sobre a saúde e a capacidade cognitiva de Biden não são novas. No ano passado, David Altshuler, um importante estrategista democrata, sugeriu que ele deveria desistir da reeleição. Recentemente, um vídeo em que Biden parecia congelado durante um concerto na Casa Branca acabou viralizando. Por outro lado, seu discurso no aniversário de 80 anos do dia D foi considerado eloquente e tocante. Havia esperança de que ele pudesse ter um bom desempenho frente a Trump, mas isso acabou não se concretizando. O formato do debate permitiu que Trump mentisse ao vivo sem checagem de fatos na transmissão, algo que desagradou analistas e público. Uma checagem posterior feita pela CNN revelou 30 mentiras de Trump contra 9 de Biden. Kamala Harris, vice-presidente, disse que algumas pessoas podem discutir sobre estilo, mas que essa eleição tem que ser sobre substância, e para ela o contraste entre os dois é claro. Segundo ela, Trump mentiu do início ao fim, como ele queria. Joe Biden é extraordinariamente forte. E apesar, segundo ela, de ele ter tido um começo lento, que isso é óbvio para todos, mas foi um final forte. E que o público não tinha que falar sobre 90 minutos de debate, mas sobre os 3 anos e meio de performance. Mesmo com a pressão, a campanha de Biden descartou qualquer possibilidade de desistência. A porta-voz da campanha foi clara e disse que ele não vai desistir. Biden também procurou manter sua postura positiva, encorajando seus apoiadores a continuarem firmes enquanto se dirigia à Carolina do Norte para um comício pós-debate. Kamala Harris e Gavin Newsom, duas figuras que poderiam ser potenciais substitutos, expressaram publicamente seu apoio a Biden. Harris reconheceu o início lento, mas defendeu a performance final de Biden, enquanto Newsom foi ainda mais direto e disse: "Nunca vou virar as costas para o presidente Biden. Não conheço nenhum democrata no meu partido que o faria." Bom, vamos ver se essas falas de apoio de seu partido, que são naturalmente previsíveis em situações como essas, vão prevalecer até a convenção de agosto. Bom, gente, atravessando o Atlântico e o Mediterrâneo, hoje, sexta-feira, as forças israelenses avançaram ainda mais nas regiões norte e sul da faixa de Gaza. Os oficiais de saúde palestinos relataram que um bombardeio de tanque em Rafah matou pelo menos 11 pessoas. Moradores e a mídia local informaram que os tanques avançaram para o oeste, no bairro de Shakusha, em Rafah, forçando milhares de deslocados a deixarem seus acampamentos e se dirigirem para o norte, em direção a Khan Yunis. O exército israelense ainda não comentou sobre essas movimentações. Eu fico imaginando como deve ser a situação dessas famílias, né? Se deslocando a todo momento de um lado para o outro. Desde 7 de maio, os tanques israelenses têm avançado em vários distritos de Rafah, mantendo o controle de toda a linha de fronteira com o Egito e do cruzamento de Rafah, a única saída para a maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza. No hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balá, no centro de Gaza, enlutados se reuniam ao lado de Belal Abu Hassanein, de 10 anos, cuja mãe e irmão foram mortos em um ataque aéreo que atingiu sua casa. Belal relatou o seguinte: "Eu fui checar nosso telhado, eles nos atacaram. Fui bombardeado, voei do telhado e caí." Os esforços de mediação para um cessar-fogo, apoiado pelos Estados Unidos, ainda não conseguiram concluir um acordo. O Hamas insiste que qualquer acordo deve acabar com a guerra e garantir a retirada total de Israel de Gaza, enquanto Israel aceita apenas pausas temporárias nos combates até que o Hamas seja erradicado. Paralelamente, as forças israelenses continuam uma nova incursão no bairro de Sejaia, no norte da faixa de Gaza. Os tanques avançaram na quinta-feira, provocando intensos combates com militantes do Hamas. Médicos relataram que vários palestinos foram mortos e feridos no bombardeio israelense e que as equipes médicas não conseguiram chegar a todas as vítimas devido à ofensiva militar. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.